Boa noite, amados, queridos irmãos. Paz do Senhor a todos. Vamos estar aqui lendo a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar lendo Mateus capítulo 5, onde ele fala sobre as bem-aventuranças. Amém? Nós vamos estar neste momento aqui orando. Eu estou aqui com a Bruninha. A Bruninha vai dar um alô para você. Nós vamos estar aqui orando, buscando na palavra de Deus, pedindo para o Espírito Santo e nos revelar a palavra dele, para que nós venhamos entender e aprender. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, neste momento, eu coloco diante de Ti a minha vida, e em primeiro lugar, eu peço a Ti o Teu perdão, a Tua graça e a Tua misericórdia esteja todos os dias sobre a minha vida, desde agora e assim para todo sempre. Pai, eu peço perdão a Ti, Senhor, pelas minhas falhas e meus erros. Tende misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor, a fazer a Tua obra. Me ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade. Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu venha aprender a me negar, a negar os desejos do meu coração, a negar os desejos da minha carne, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado e adorado, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós vamos ler a Tua palavra. E nós te pedimos agora, visita o nosso coração, visita a nossa alma, traz paz, traz alegria, traz perseverança, traz amor. Senhor, deposita em nossos corações a Tua vontade, para que se cumpra em nossas vidas, que nós venhamos ler a Tua palavra, entender a Tua palavra, praticar a Tua palavra e assim glorificar o Teu nome aqui na terra. Pai, nós oramos e pedimos a Ti a Tua graça e a Tua misericórdia sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas negligências, tende misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, para que nós venhamos Te agradar. Nem sempre, Senhor, estaremos fazendo a Tua vontade, mesmo quando nós queremos. Muitas vezes fazemos errado. Por isso eu peço a Ti, nos ajuda, nos direciona e nos guia de acordo com a Tua vontade, e que o Senhor possa alcançar a cada coração. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti. Amém. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos estar lendo agora Mateus capítulo 5, fala sobre as bem-aventuranças, né? Vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e se sentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de corações, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aos
perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa insultarem e os perseguirem e se levantarem de todo tipo de calúnia contra você. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. Amém? Aqui o Senhor ele está falando para nós das bem-aventuranças, né? Das coisas boas a qual nós vamos aí alcançar, né? Quando nós estamos no caminho, no processo, na presença de Deus, quando nós estamos buscando a Deus poderosamente, né? Quando nós queremos mais de Deus, aí ele vem e traz para nós as bem-aventuranças, né? Isso aqui são promessas de Deus para aquele que faz a obra do Senhor, para aquele que anda de acordo com a vontade de Deus, para aquele que lê a palavra, entende a palavra e pratica a palavra, né? Deus aqui não está falando para religioso, Deus não está falando para pessoas que só têm conhecimento, mas pessoas que têm o conhecimento e praticam a palavra de Deus, né? E ele vai falar a multidão, né? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos se aproximaram-se deles e começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, né? Olha só o que Deus está falando, né? Se você for ver esse livro aqui, esse capítulo, ele fala muitas coisas. Ele vai falar aqui a respeito do reino dos céus. Bem-aventurados, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus está falando a todos aqueles que têm aflições, todos aqueles que têm dificuldade: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, né? Quem que pode nos consolar? Somente o Senhor Jesus, somente a presença do Espírito Santo de Deus para nos consolar na hora das dificuldades, na hora da perda de algum ente querido, né? Nas horas mais difíceis. Quem poderá te ajudar e quem poderá te socorrer e quem poderá estar aí te consolando, só mesmo o Espírito Santo, a qual é o nosso consolador, né? Que é a presença de Deus vivendo dentro de nós. Bem-aventurados os humildes, e eles receberão a terra por herança. Deus está falando aqui a respeito da humildade, né? Que nós temos que estar em humildade, nunca se exaltar, nunca achar que nós somos melhores que ninguém, sempre achar que nós somos inferiores às outras pessoas e viver dessa forma, né? Não com soberba, mas se colocando na posição, né? Na posição de humildade, né? Porque ser humilde não é algo que você planeja ser humilde, né? A gente tem que buscar isso para ser, né? Verdadeiramente um filho de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele foi a pessoa mais humilde desse mundo, né? Jesus, ele veio numa humildade que surpreende, que constrange a gente, né? A humildade de Jesus nos constrange, né? A gente olha para Jesus, os feitos de Jesus, sabe quem Jesus é, e olha aonde ele se colocou. Ele se rebaixou a um ser humano, né? Ele se rebaixou a um de nós para nos mostrar que ele nos amava, né? E mostrar que ele é uma pessoa humilde. Então, quem fala de humildade fala de Jesus. Então nós temos que aí, se nós formos ser parecido com ele, nós temos que ter essa humildade, carregar essa humildade, nunca achar que nós somos melhores que ninguém ou maiores que alguém, né? Porque Deus, ele sabe de todas essas coisas. Então a gente tem que andar sempre com o coração humilde, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Amados, esse versículo, ele é muito importante, né? Ele é muito importante na nossa vida.
quando ele fala aqui, ó, bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que o nosso coração é o lugar de toda malexistência, né? Todos os males, tudo que não presta, tudo que existe está no nosso coração. Por isso que a Bíblia vai falar, tudo que tem que guardar, guarde primeiro o teu coração. Por quê? Porque no nosso coração não pode entrar amargura, no nosso coração não pode entrar rancor, no nosso coração não pode entrar ódio, no nosso coração não pode entrar raiva, indignação de alguém, né? Você vai até aí, né, se irritar, se irar com alguém, mas você não pode pecar, né? A Bíblia diz que ireis, mas não pequeis, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para o nosso coração estar sempre puro diante de Deus. Por quê, amado? Ele fala aqui, ó, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Ou seja, se nós não tiver pureza de coração, se nós não tiver simplicidade de coração, jamais iremos ver a Deus. Amém? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqueles que pacificam, aqueles que não gostam de confusão, aqueles que entram na batalha para mimizar, para que não haja confusão ou discussão ou algo pior, né? Esses são os pacificadores, e esses pacificadores serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que seguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão os que, quando por minha causa insultarem e os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra você. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então a Bíblia está aqui bem clara, dizendo, ó, se alegrem-se quando alguém se te perseguir, se alegrem quando alguém vir contra você por causa da minha palavra, né? Porque grande será a sua recompensa nos céus. Ou seja, amado, nós não temos motivo para ficar triste, desanimado, ou cansado, ou oprimido. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos garante aqui, ó, muitas promessas de Deus sobre a nossa vida, que muitas vezes nós não alcançamos essas promessas por falta de entendimento ou conhecimento da palavra de Deus. Então nós temos que estudar, aprender, para que nós venhamos andar de acordo com a palavra de Deus. O sal da terra e a luz do mundo. Amém? Vou deixar a Bruninha ler para nós. Versículo 13, o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Amém. Ele está falando aqui, ó. Vocês são o sal da terra, né? O que é sal? Sal é aquele que dá um gosto, né? Aquele que vem e dá o ponto, o toque final no prato, né? O sal é aquele que vem ele para dar gosto na comida, para dar gosto nas coisas que você faz. Então o sal, ele é precioso, né? E a Bíblia que Jesus está aqui comparando, né, você e eu como o sal da terra, né? Mas ele fala assim, ó, o sal, ele precisa ter o sabor, porque se o sal não tiver o sabor, de nada presta, né? Então, o que é um sal sem sabor, né? Seria uma pessoa que busca a Deus, mas ele não é cheio do Espírito Santo, né? Por quê? Porque o Espírito Santo é que vai nos direcionar a ser o sal da terra, né? Por que ser o sal da terra? Quando alguém estiver precisando de algo, o Espírito Santo ele vai falar ao teu coração, e você, como sal da terra, você vai lá e leva para essa pessoa, né? Um tempero. O que seria o tempero? O que seria o sal? Seria aí você levar uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra que vai com o que a pessoa está vivendo no momento, né? O Espírito Santo ele vai colocar no seu coração essa palavra e você vai falar. E quando você falar, você vai ser como sal, né? Essa pessoa vai olhar para você e falar assim, nossa,
Todas as vezes que ela sentir sede, todas as vezes que ela sentir vontade de temperar alguma coisa no espírito, ela vai procurar você. Por quê? Porque ela sabe que você é o sal, né? Então, quando a Bíblia se revela dizendo que nós somos sal, ela está falando que nós é que vamos fazer a diferença nessa terra, nós que vamos fazer a obra do Senhor nessa terra. Então, nós temos que agir como sal, aquele que dá o tempero, aquele que dá o ponto final, aquele que leva a palavra, aqueles que não conhecem, né? Esse é o sal da terra, aquele que vai alimentando e vai temperando todos aqueles que estão à sua volta com a palavra de Deus, através do Espírito Santo e da direção de Deus. Amém? Então, quando nós falamos de sal, nós vamos entender que nós somos aquele que veio para completar a obra do Senhor aqui nessa terra. Amém? Eu e você somos sal da terra. E nós não podemos perder o sabor, né, mano? Por quê? Porque se o sal perde o seu sabor, para nada ele adianta, né? Vai ser jogado fora como todas as outras coisas que não prestam, né? Então, nós não podemos perder o gosto. E qual que é o gosto? O gosto é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Amém. Aqui ele está falando que nós também somos a luz do mundo, né? O que é a luz do mundo? A luz do mundo é aquele que vai levar uma palavra de Deus para aqueles que estão nas trevas, né? Quando ele se direciona a nós como luz, nós vamos levar a luz, nós somos a luz, por quê? Porque nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os meus caminhos, né? A palavra de Deus, ela vai falar que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, quando nós estamos cheios da palavra, tem uma pessoa lá vivendo em trevas, vivendo sem sabedoria, sem entendimento algum, e você que é filho da luz, que conhece a luz, que a luz é a verdade, é a palavra de Deus, você vai lá e leva essa palavra para essa pessoa. Então você está levando a luz, né? A direção, você está acendendo o lugar que ela vai passar, né? Às vezes você está num lugar escuro, não tem por onde passar, você não sabe o que tem pela frente, se tem um buraco, se tem algum móvel, você pode bater, você pode cair num buraco. Então, o que é a luz? A luz, ela vem e clareia, né? E quando a luz clareia, você tem o entendimento de saber para que lado você vai, para que não tenha perigo de você se machucar ou cair no meio da escuridão. Então essa luz, ela vai acender e você vai enxergar claramente para você ir para o caminho correto, né? Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos a luz do mundo. Então vamos supor, uma pessoa não conhece o Evangelho, mas você é a luz do mundo, você conhece o Evangelho. Aí você vai lá e leva essa palavra para essa pessoa. Então você está sendo luz na vida daquelas pessoas que estão em trevas porque não conhecem a palavra de Deus, né? E verdadeiramente quem não conhece a palavra de Deus não conhece a verdade, né? Então nós temos que estar levando essa palavra a cada coração para que eles possam estar aí abrindo seus olhos, né? E tirando eles da escuridão, né? Quando eu falo escuridão, eu falo de falta de entendimento, né? Porque a Bíblia vai nos dizer que o príncipe desse mundo, né? O príncipe desse mundo, ele governa aqui, né? E quem é o príncipe desse mundo? O diabo. E ele governa através das trevas. O que é a treva? Ele governa através da falta de conhecimento, porque trevas na Bíblia é como se fosse falta de conhecimento, falta de entendimento, né? Quando você anda em falta de entendimento, você sai da luz para andar nas trevas. Por quê? Porque você está andando por um caminho que você não sabe por onde você vai passar. Agora, quando você está na luz, você está na verdade. Então, a luz, ela clareia, né? Que é a palavra de Deus. Então, quando você está andando de acordo com a palavra de Deus, você se torna luz para aquelas pessoas que estão nas trevas, né? E é isso que o texto está falando para nós, né? Que nós somos sal da terra e que também nós somos luz. E que essa luz,
ela vai brilhar, você já tentou pôr uma luz num quarto, por exemplo, o quarto, quando chega a noite, o quarto fica escuro, aí você vai lá, você entra lá dentro, tá tudo escuro, você não enxerga nada, mas se você acender a luz, aí você vai enxergar tudo, né? É isso que eu tô falando para você, é de sair da escuridão, da falta de entendimento, para o conhecimento, né? Sair da falta de entendimento para o conhecimento significa você tá saindo das trevas e indo para a luz, né? Tá saindo da falta do engano para ir para o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. Amém? Trevas significa isso, escuridão, falta de entendimento, não conhece o caminho, não sabe por onde passar, né? Ou, simplificando, cegueira espiritual. Amém? Continua, Bruninha. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Né? E ele fala aqui que quando nós formos ser a luz, nós vamos o quê? A glorificar o nome do nosso Senhor, né? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aqui ele está falando também a respeito das boas obras, né? O que é luz? Luz é quando nós vamos fazer algo certo, correto, e as pessoas olham para você e veem você fazendo corretamente, né? E vai falar, nossa, todo mundo faz errado, mas por que ele faz certo? Aí justamente porque nós temos a luz, e por termos a luz, nós não podemos andar nas trevas, na escuridão, no engano, não podemos tirar nada, não roubar nada, ou catar nada dos crachás da fábrica, né? Porque vamos supor, se ali está falando que você não deve fazer alguma coisa, você não deve fazer aquilo ali, né? Porque são ordens, são superiores que foi colocado sobre você e você tem que obedecer às ordens, né? O Senhor já disse, né? Que nós temos que obedecer à lei dos homens, né? A lei dos homens até não afligir a lei de Deus, né? Nós não podemos ir aí pela lei do homem, sabendo que a lei do homem está contrário ao que a palavra de Deus diz, né? Então nós temos que obedecer o homem, mas de acordo com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus manda eu obedecer às autoridades que foi constituída sobre a minha vida, seja no trabalho, seja na igreja, seja em qualquer lugar, eu vou ter que aí me submeter a essa autoridade, para que eu possa aí estar debaixo das mãos e da proteção de Deus, né? Para que a gente possa andar na conformidade de ser um como igreja, bem? Então, as nossas atitudes vão ser luz para aqueles que estão nas trevas. Jesus cumpre a lei. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Aqui Jesus está falando da salvação, né? Então ele está falando, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la, né? E ele está falando que a respeito, será chamado menor no reino de Deus, né? Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que um dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, olha só, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que pratica e ensina estes mandamentos para
será chamado grande no reino dos céus. Amém? Olha aqui a promessa que tem para aqueles que, né, está aí exercendo o chamado, né, exercendo o seu chamado, pregando o evangelho, para que as pessoas venham ser salvas. Amém? Continua, Bruninho. O homicídio. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guardar, e você poderá ser jogado na prisão. E ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda. E você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto a vocês, não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Aqui ele fala a respeito da oferta, né? No 23, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro conciliar-se com ele, com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seus adversários que pretende levá-lo ao tribunal. Que ele está falando da gente quando a gente for fazer algo para Deus, né, dar uma oferta, fazer tudo que nós formos fazer para Deus, né, a gente primeiro temos que nos examinar, né, é praticamente isso, né, o que fala lá em Coríntios, né, examine-se o homem a si mesmo e depois participa, né, beba do pão e coma do cálice. Beba coma do pão e beba o cálice, né, em memória de mim. Então nós temos que ver aqui que o próprio Deus ele está mandando a gente se examinar, né? Então aqui diante dessa circunstância, quando você vai levar uma oferta para o Senhor, você tem que examinar o seu coração para ver se você está com algo de errado no seu coração. Por quê? Porque se você for entregar a sua oferta, mas seu coração está magoado, seu coração está ferido, né? É necessário que você peça perdão, é necessário que você libere perdão neste momento. Por quê? Porque quando você oferta, mas está dessa forma, você não vai receber sua recompensa quando chegar lá na glória. Não vai receber sua recompensa, né? E qual é a nossa recompensa, né? A nossa recompensa é quando nós vamos lá, pedimos perdão, né? Somos absolvidos, né? Somos perdoados, e aí nós vemos livres para poder ofertar na obra do Senhor, porque é com o coração livre, né, que a gente tem que ofertar, é por amor que a gente tem que ofertar, e não por força, né, nem por violência. A gente tem que ir de livre e espontânea vontade, com grande amor no coração e com muita alegria na alma, para que isso, em nome do Senhor, seja exaltado, glorificado e adorado para sempre. Amém? Continua, Bruninha.
o adultério. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela e no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Amém. Nossa, isso é forte, hein? Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha só, né? Jesus, ele falou ali um pouquinho atrás, ele falou assim: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. E olha o que ele fala, né? Naquela época, a pessoa ela tinha que ser pega no adultério, né? Para ser condenada ou apedrejada, né? A gente vai ver da mulher adúltera, né? Ela foi pega em adultério e eles levaram para apedrejá-la, né? E quando eles pegaram ela para apedrejar, Jesus apareceu, estava escrevendo na areia. E eles perguntaram a Jesus, né? Os fariseus querendo pegar Jesus, né? E quando eles perguntou para Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E eles ficaram emudecidos. É justamente por causa disso aqui, ó, né? Quando ele fala do adultério, né? Qualquer que olhar para uma mulher, antes você tinha que ser pego no ato sexual com a mulher para ser um adultério. Hoje não, né? Hoje é muito mais difícil. É por isso que eu falo para qualquer um, viu? É muito mais difícil viver agora na graça do que viver, né? Na lei. É muito mais difícil viver agora na graça. Por quê? Porque ele está falando, ó, se você olhar e desejá-la, já era, você já pecou. Você não precisa ir para a cama com aquela mulher, mas só de você olhar para ela e desejar, já era, você já pecou, né? É por isso que a gente tem que vigiar e tomar muito cuidado com a nossa vida, muito cuidado com os nossos olhos, muito cuidado, amado, porque dependendo daquilo que se vê, pode destruir a sua vida, seu casamento e toda a sua vida espiritual, né? Todos nós estamos sujeitos a isso, então nós temos que vigiar de dia e de noite. Em nome de Jesus. Amém? Continua, Bruninha. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. Olha só, mano. É de arrepiar, né? É de arrepiar. Continua. Tem mais. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Ele está falando do olho, né? Primeiro ele fala do olho, depois ele fala que é melhor você perder a parte do seu corpo. Meu Deus do céu, isso é muito profundo. Se a gente for mergulhar aqui, né, a gente vai demorar de sair daqui, né? Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder a parte do seu corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder Amém. É melhor perder a parte do seu corpo que tudo ele pro inferno. Então nós temos que tomar muito cuidado, amado. Muito cuidado mesmo, principalmente nós homens, né? Porque a gente sabe que os demônios, eles atacam mesmo. Tem um demônio que ataca mais nos relacionamentos, casamento, né? É justamente esse demônio, né? Nós vamos ver aí muitos, né? Muitos casamentos desfeitos aqui, principalmente aqui no Japão, né?
esse demônio chamado pombagira que age muito na área sexual, na vida sexual das pessoas. Ele que é encarregado de destruir famílias, destruir vidas através da sexualidade. Então nós temos que tomar muito cuidado, estar muito ligado para que nós possamos aí combater as obras do inimigo contra as nossas vidas e nossas famílias. Amém? Continua, Bruninha. O divórcio. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Amém? É praticamente o que nós falamos, né, amado? A gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Os juramentos. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrato de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, ou o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém? Aqui ele está falando a respeito da mentira, né? De coisas que nós podemos aí fazer de errado, né? Que muitas vezes nós julgamos, né, as pessoas, julgamos suas atitudes, suas ações e acabamos muitas vezes julgando errado por falta de conhecer verdadeiramente a história das pessoas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E ele está falando aqui que é algo muito importante aqui no versículo 36. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode torná-la branca ou preta, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, ou o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Tudo que você for revelar ou falar, né? Você vai estar conversando com a pessoa, aí a pessoa fala sim, né? Ou não, né? Então esse é o nosso posicionamento. Ou você tá com ela ou você não tá com ela, né? Se você for mentir para agradar ela, para que ela não perca a amizade dela, aí você tá negligenciando a verdade, né? Então aí você passa de cúmplice para culpado. Então a gente tem que ficar muito atento, né, com essa situação, para que a gente não venha cair, né? Então a gente tem que ser simples como a pomba, né? E não passar do nosso sim, sim ou não, não. Ou é verdade ou é não, não, né? O que passar disso vem do maligno. Ou você é ou você não é. Se você ficar no meio termo, aí você já está trabalhando pro diabo. É muito estreita, mano. A vingança. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Amém. É que o Senhor está falando para que a gente possa evitar, né, mas a gente tem que
evitar muitas coisas, né? Ter aí um domínio próprio, né? A gente tem que buscar os frutos do Espírito para que a gente possa aí ter esse domínio próprio aqui, né? Que o Senhor está falando, né? Aquele que te ferir a face esquerda, ofereça ali também a outra face, né? O que Jesus está falando, né? Que a gente tem que estar aí, né? Ligado, né? Quando ele fala face, né? Não é seu rosto não, viu, mano? Né? Não vai pensando que se o cara vai bater do lado da sua cara e você vai virar o outro e falar, bate do outro, agora que eu gostei de você, bateu aqui desse lado. Não é disso que ele tá falando não, né? Não? Ele tá falando aqui para que você não cause confusão, para que você não busque entrar em atrito com as pessoas, né? Para que você possa aí ser paciente, bondoso, né? Ter um equilíbrio, ter um domínio próprio, né? Usar bem as palavras para não ferir, para não machucar, ter um cuidado, né? Que era o que Jesus fazia, né? Jesus era um homem muito sábio. Então a gente tem que andar nessa sabedoria de Deus para que a gente possa aí abençoar a vida das pessoas e não ser uma fonte de destruição na vida das pessoas, né? Amém. Aqui nós entendemos bem, né? Essa passagem aqui, né? Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Amém, amados? A gente tem que estar atento aí à palavra de Deus, né? O amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Lê para nós isso aí, Bruninha. 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Amém. Deixa eu só passar essa parte aqui. Mas ele está falando aqui: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos de seu Pai que estás no céu. Ou seja, ele está falando isso para que a gente venha dar testemunho, né? Amar os nossos inimigos, orar por eles, não querer prejudicá-los, né? Querer prejudicá-los, querer machucá-los ou feri-los. Não é isso que ele está falando, não. Ele está falando que a gente tem que andar o cão. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, né? Ou seja, geralmente, amado, quando ele fala os nossos inimigos, a maioria dos nossos inimigos são as pessoas que se levantam contra nós, né? Mas a maioria dessas pessoas que se levantam contra nós, você pode ver que elas estão com a vida muito mais pior do que a nossa. Então elas olham em você e sentem inveja de você e quer ter a vida que você tem, mas ela não tem capacitação, ela não busca, ela não tem uma vida né, de integridade com Deus. E aí ela acaba não alcançando e se frustrando, né? Então ela acaba se tornando seu inimigo, mas não você com ela, mas ela não gosta de você. Eu já cheguei em muitos lugares, principalmente em trabalhos, né? Onde eu nunca fiz nada para a pessoa e a pessoa olha para mim e simplesmente não gosta de mim, né? Sem eu fazer nada para ela. Só que a gente vê que aí não é o ser humano, né? Aí já são coisas espirituais, né? Geralmente quem não gosta da luz são aqueles que andam em trevas, né? Você pode ter certeza. As pessoas que estão erradas e elas estão perto de você e elas sabem que você sabe que ela está fazendo coisa errada,
quando ela chega perto de você, ela se sente constrangida, você constrange ela. Ou seja, quando você está andando em santidade, quando você está buscando a Deus, a pessoa ela percebe isso em você. Então isso acaba constrangendo essa pessoa, e essa pessoa acaba pegando birra de você, ou raiva de você, não quer ficar perto de você. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos luz, e a luz ela não combina com as trevas. Então quem anda em treva, muitas vezes vai sentir muita raiva de você, né? E não vai gostar de você, né? Isso é normal. Mas a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra principados e potestades, né? A sua luta não é contra a pessoa, mas aquilo que está operando sobre a vida daquela pessoa. Esse é o seu inimigo, que são no mundo espiritual, né? Então a gente tem que ficar bem atento, porque são esses que vêm contra a nossa vida. E olha aqui, ele continua: para que vocês venham ser filhos de seu Pai, né? Que estás no céu. Se não for assim, nós não vamos dar testemunho que Jesus é na nossa vida. Por isso a gente tem que amar, independente da circunstância ou situação, né? Assim como Jesus nos amou. Jesus nos amou de uma forma incondicional, né? Se fosse por nós mesmos, Jesus não ia nos amar nunca, né? Se fosse pelas nossas atitudes e nossas ações. Pelo contrário, ele ia nos odiar, né? Mas, como Jesus é o Filho do Pai e ele anda de acordo com a vontade do Pai, assim seremos nós, quando nós dissermos que nós somos filhos do Pai, né? Irmão de Jesus, que andamos com ele na luz. Então, para andar com ele na luz, nós temos que ter essa característica e ser parecido com ele, para que nós venhamos dar testemunho através das nossas ações e atitudes, para que vidas venham se achegar a Deus, né? E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês, né? Então ele está falando aqui que nós temos que dar testemunho de que nós somos filhos de Deus, e essa é a grande verdade, né? Todo esse contexto aqui, todo esse texto, ele fala que nós temos que aí dar testemunho de Deus, dar testemunho de Jesus, praticando a vontade de Jesus, amando até os nossos inimigos. Ah, mas João, como que amar os nossos inimigos? Você lembra de Jesus lá na cruz, né? Jesus estava lá na cruz, estava sendo crucificado, estava sendo torturado, já tinha sido, né? Estava lá numa decadência terrível, né? Como ser humano, sofrendo as consequências dos nossos pecados. E aí, antes dele expirar, ele olha para o Pai e fala: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que estão fazendo. Jesus nos perdoou aquele que estava matando ele, que estava tirando a vida dele, que eram os inimigos de Jesus. Nós vamos ver a mesma coisa se repetindo na vida de Estevão. Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, né? Onde ali Saulo de Tarso estava ali, né? Saulo estava ali concedendo a morte de Estevão. Ele estava sendo apedrejado. Quando ele abriu, né? Ele teve a visão dos céus abertos e os anjos subindo e descendo. Então, quando ele viu o Pai assentado à direita de Deus Pai, né? Jesus assentado à direita de Deus Pai, foi a visão que ele teve, né? Nós vimos ali Estevão olhar e falar assim: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. A mesma atitude de Jesus. Como não ver Jesus ali naquele homem, né? E eu acho que ali já começou o impacto no coração de Saulo, né? Para que Jesus encontrasse com ele na estrada de Damasco, né? Ali Saulo já foi impactado por ver aquele homem, porque Saulo também era um homem que ele respeitava as leis, respeitava as regras, só que ele vivia a religiosidade porque ele nasceu no meio da religiosidade, ele foi ensinado no meio da religiosidade e ele cresceu aprendendo tudo que ele aprendeu, né? E ele achava que ele estava correto, estava certo.
foi preciso uma intervenção de Deus na vida de Saulo para que ele pudesse aí conhecer Jesus e mudar toda a sua vida e a sua história, né? Então eu creio que ali Estevão, quando estava sendo apedrejado, Estevão olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que estão fazendo, né? Mas eu tenho certeza que Estevão estava mais conectado ali com a visão que ele teve, né? Porque o cristão, ele não morre, ele passa da vida para Jesus, né? Ele não passa pela morte. Eu creio que o cristão não passa pela morte, né? Ele fecha os olhos aqui e já está ali com os anjos, levando ele para o lugar onde eles têm que ficar até a volta de Jesus. Amém? Que é no seio de Abraão. Amém? Louvado seja Deus. Terminamos o capítulo 5 de Mateus. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso, para que Deus possa estar nos abençoando e guardando essa palavra no nosso coração. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Que esta palavra fique na minha mente e no meu coração, e que eu venha aprender muito com ela. Revela, Espírito Santo, a Tua palavra no meu coração, para que o Teu nome seja exaltado, glorificado, desde agora e assim para todo sempre. Em nome de Jesus, nós oramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus, beijo no seu coração, fica com essa palavra aí na sua alma. Continue meditando nesse texto, eu sei que Deus vai falar muito com você. A gente não pode aprofundar muito, mas senão a gente demora muito, né? E acaba aí atrapalhando um pouco aí para você estar assistindo, vai ficar um pouco dificultoso. Então a gente está querendo passar um pouquinho por cima, mas tem texto que não dá, tem texto que a gente tem que aprofundar um pouquinho para explicar um pouquinho mais. Amém? Fica com Deus, beijo no seu coração, que Deus abençoe você. Você que está aí no Brasil, um bom dia para você, e você que está aqui no Japão, uma boa noite, que Deus possa falar poderosamente e grandiosamente ao teu coração. Amém? Paz do Senhor, fica com Deus. Bruninha vai dar um tchau para vocês, ela está quase dormindo aqui, né? Mas está de pé aqui para a glória de Deus. Amém? Paz do Senhor, Deus abençoe a todos.